Ora, você, é com muito prazer que nós fazemos hoje a entrevista da semana e recebo aqui o governador de Mato Grosso de 1987 ao 1990, um governador que quebrou muitos paradigmas, que pôs o dedo na ferida de assuntos conflitantes em Mato Grosso, que vocacionou seu governo para a área social. Tanto é que o slogan era tudo pelo social. É com muito prazer que eu recebo o ex-governador de Mato Grosso, Carlos Gomes Bezerra. Eu já começo perguntando, quem é você, Carlos Bezerra? Olha, eu sou filho de um camponês, nascido em Chapada dos Guimarães, na beira do Rio da Casca. Meu pai tinha uma propriedade ali e eu nasci ali. Mais tarde viemos para Cuiabá para estudar. Primeiro em Chapada com os franciscanos, tivemos um tempo lá, depois viemos para Cuiabá para estudar aqui. Fiz o curso primário e o curso secundário aqui em Cuiabá. Minha formação se deu praticamente toda em Cuiabá e eu terminei sendo também formado em Direito não tinha universidade naquela época, era Faculdade Federal de Direito de Mato Grosso. E eu me formei ali em 67, pela Faculdade Federal de Direito de Mato Grosso. E tenho a minha vida toda dedicada. Advoguei alguns dias, uns poucos dias em Rondonópolis, mas a vocação política era muito forte, o chamamento muito forte, e eu terminei abandonando a advocacia e tive minha vida toda concentrada na vida pública, na política. Eu tenho quase 60 anos de vida pública, 10 mandatos, ficha limpa, graças a Deus, né? E estou saindo agora da vida pública, mas de cabeça erguida e com dever cumprido. Eu acho que Mato Grosso, Wilson, ninguém fez pelo trabalhador, pelo pequeno, mais do que eu. Ninguém. Na história de Mato Grosso, não sei se vai aparecer alguém no futuro que faça isso. Mas dos que passaram aí, eu dou de 10-0 em todos eles. Que olhou para a educação, que olhou para a saúde, que olhou para o trabalhador rural. Todos os aspectos da questão social, nós trabalhamos profundamente durante a época que eu fui governador. Governador, quais foram as lideranças nacionais e estaduais que influenciaram na sua formação política? Olha, quem mais influenciou na minha formação política foi Getúlio Vargas. Né? Eu me tornei getulista com 8 anos de idade. Né? Naquela época, Cuiabá, os candidatos vinham aqui. Tinha 3 candidatos a presidente. Cristiano Machado, do PSD, e o brigadeiro Eduardo Gomes, da UDN, e Getúlio, do PTB. Isso em 50? Hein? Na eleição de 50. 50. Meu pai era da UDN, apoiava o brigadeiro. E tinha lá um engenheiro, Wilson, de Dom Aquino, morava aqui, Wilson Furtado, que no dia que o Cristiano Machado veio, ele preparou um cartaz grande do Cristiano Machado para ir com ele, falou, meu candidato está chegando aí, nós vamos lá. E fui segurando o cartaz para ele. Ele me agradava muito, me dava bombom. E quando o Getúlio chegou aqui, eu fui lá ver. O Cuiabá só tinha praça ali. Fui lá ver o Getúlio. E vi aquele frenesi, gente desmaiando. Tinha uma mulher que tinha um rendezvous aqui, Maria de Henrique, ela desmaiou em cima de mim. E eu, naquela época, arrepiava meus cabelos. Né? E eu, no dia seguinte, falei para o meu pai, olha, meu pai, eu sou Getúlio, não sou brigadeiro mais não. Falei para o doutor Wilson Furtado também, olha, não sou Cristiano não, sou Getúlio. Naquele dia, eu me tornei getulista. Né? E depois militei na juventude do PTB de Vargas, li o que tinha do trabalhismo mais importante, como Pasqualini, sugestões de base para uma política socialista, e tudo que estava nessa área eu li e ajudou na minha formação muito. Né? Depois tinha os líderes todos do trabalhismo no Brasil, cada um mais maravilhoso do que o outro. Líderes que hoje o Brasil não faz mais.
daquele quilate, daquela qualidade. Eram verdadeiros patriotas, de boa formação, grandes lideranças. Então, eu sou getulista. Eu digo que é meu pai político. Né? Zé, e dentro de Getúlio, que é uma figura multifacetada, o que é que mais lhe chamou a atenção? Quais foram os aspectos que mais lhe agradou do trabalho de Getúlio Vargas? Olha, sem dúvida nenhuma, ele fez uma quase revolução no Brasil. Ele desmamou, acabou com a República de café com leite, né, que era de uma elite fechada, e ele começou a formar infraestrutura no Brasil, né, com a Petrobras, com a Eletrobras, com as grandes empresas, né, para fazer o Brasil entrar no outro patamar. Ele criou a política trabalhista, a Justiça do Trabalho que existe hoje foi criada por Getúlio. CLT também. Getúlio. Ele fez reforma agrária, né, em várias partes do Brasil. Tem cidades importantes do Brasil, como Dourados, lá no Mato Grosso do Sul, só para exemplificar, nasceu dos assentamentos de Getúlio Vargas. Então, tanto é que ele se elegeu em 50 de pés nas costas, só com o PTB, com o PSD e com a UDN contra. Né? E ele se elegeu muito bem, foi fatidicamente, teve que suicidar. Foi uma pena. Né? Mas suicidou, mas o candidato que era ligado a ele, Juscelino Kubitschek, veio em seguida e ganhou também de lavada a eleição para presidente da República, que foi um grande presidente do Brasil. Falar em reforma agrária, o senhor, quando foi governador, o senhor tomou uma atitude inédita, extremamente radical, que foi proibir a presença da polícia nos conflitos agrários em Mato Grosso. Como foi isso e por que essa decisão? Wilson, antes disso, eu fui deputado estadual e andava por esse interior afora. E os trabalhadores rurais, quando um trabalhador, aproximava de um capão de mato para querer sobreviver, logo vinha a polícia ou jagunço tirá-lo, matar, prender. Tinha um lugar lá no Araguaia, que hoje é São José do Xingu, que se chamava São José do Bang Bang. Tinha um sargento lá, que era o capataz lá, ele matava 1, 2 todo dia. Né? Por isso São José do Bang Bang. E tinha um coronel da PM que comandava também uma parte da PM para limpar, só para limpar a fazenda. O trabalho dele era esse, era famoso. Vi muita violência, eu não morri naquela época por milagre, levei metralhadora no peito, fuzil, defendendo os trabalhadores. Né? E não tinha aqui ninguém para fazer isso, só tinha a Igreja Católica lá, o Pedro Casadáliga, que era meu aliado, nós trabalhávamos juntos. Né? E eu já tinha, quando líder estudantil aqui, eu fui o primeiro a fundar as associações de lavradores de Mato Grosso. Fundei em Dom Aquino, Jaciara, Chapada, em Mata Grande, né? Muito ligado à questão da reforma agrária. Né? Então, isso foi me robustecendo, o desejo de acabar com essa injustiça. Entendeu? Porque Então, quando eu assumi o governo, a primeira coisa que eu fiz foi esse decreto, né? Proibindo que a polícia militar entrasse na seara dos trabalhadores rurais. Era definitivamente proibido. Né? E expulsei 500 policiais que, na época passada, faziam isso. Tirei todos da Polícia Militar. Né? E passamos a apoiar realmente, e o governo do Estado fez assentamentos, fizemos alguns assentamentos no Estado, Cinturão Verde, que nós chamávamos, fiz em Dom Aquino, fiz em Paulo Lacerda, fiz em alguns lugares. Disso também nasceram algumas cidades, né? Nasceram, Guarantá do Norte, que é uma grande cidade, nasceu daí, Confresa nasceu daí, tem outras que nasceram daí. Né? Tem muitas cidades que nasceram dos assentamentos da reforma agrária. Quando nós derrubamos a ditadura, Wilson, eu fui lá no meu partido e disse, olha, eu quero o comando do INCRA de Mato Grosso, para fazer o que eu fiz. Né? O trabalhador que não tinha direito a um palmo de terra passou a ter o seu lote legalizado e organizado. Nós assentamos 90 mil famílias em Mato Grosso. Virou da água para o vinho.
né? E esse trabalho, eu acho que é, além de algumas coisas que eu fiz mais no legislativo, esse trabalho aí, acho que foi o melhor trabalho que eu fiz na minha vida pública. Governador Bezerra, hoje os governadores se orgulham em combater qualquer processo de ocupação. O senhor fez o contrário. O senhor pode ser acusado de desrespeitar a chamada propriedade privada? Não, de modo nenhum. Eu teve caso, quando eu era prefeito de Rondonópolis, tá? Lá o pessoal da Gleba Cascata, que eu defendi, tá? Eles avançaram na propriedade de um japonesinho humilde, coitado. Derrubaram as cercas, né? Mas o senhor vai contar essa história depois do intervalo comercial. Não, para o primeiro intervalo comercial, você está assistindo a entrevista com Carlos Gomes Bezerra, que foi deputado estadual na época de Mato Grosso I, foi eleito em 74. Foi 2 vezes prefeito de Rondonópolis, foi governador eleito de Mato Grosso, senador da República, relator geral do Orçamento da União. A gente vai continuar esse bate-papo depois dos comerciais. Quer viver dias inesquecíveis cercado pela natureza? Então vem para a Pousada Casa da Serra. Aqui você encontra conforto, lazer e um cenário perfeito para relaxar. Churrasqueira, piscina, campo de futebol, quartos aconchegantes em um cenário ideal para você curtir momentos especiais, criando novas e inesquecíveis memórias. Faça já a sua reserva e vem se divertir entre amigos na Pousada Casa da Serra. Hospede-se em Cuiabá, no Brisas Hotel Style. Apartamentos aconchegantes de 35 metros quadrados, com todo o conforto e estilo que você merece. Uma experiência única. Cada andar celebra a rica cultura e biodiversidade de Mato Grosso. Comece o seu dia com um delicioso café com arte. Brisas Hotel Style, onde a beleza e a modernidade se unem. Saiba mais e reserve já. Localizado em uma das regiões mais encantadoras do Brasil, em Chapada dos Guimarães, o Brisas da Chapada oferece o equilíbrio perfeito entre tranquilidade, segurança e contato com a natureza. Com infraestrutura completa, o Brisas da Chapada foi planejado para proporcionar qualidade de vida a quem busca mais do que apenas um lugar para morar. Busca um verdadeiro refúgio. Condomínio Brisas da Chapada. Viva todos os dias como se estivesse de férias. Agende uma visita e venha conhecer o lugar onde os seus melhores momentos vão acontecer. Amazônia Petróleo, compromisso com você. Levar água e saneamento para tanta gente é um desafio. É tarefa para quem sai de casa quando dia é noite. Para quem faça chuva ou faça sol, tá lá fazendo. Para quem sabe que por trás de cada obra existe uma torneira abrindo e a poluição dos rios sumindo. O desafio é grande, mas nossa dedicação é maior, porque nosso tratamento é feito de gente. Águas Cuiabá. Muito obrigado a você que prestigia o nosso programa. Estamos aqui na entrevista da semana com o governador de Mato Grosso no período de 1987 ao 1990. E eu falava aqui com o governador Bezerra sobre a atuação dele para evitar os conflitos agrários, a disposição e avançar com a reforma agrária em Mato Grosso.
E aí, governo, como foi esse período? Como eu estava dizendo, respeitar, eu sempre respeitei a propriedade. Tá? E, por exemplo, no caso desse japonês que estava dizendo, os trabalhadores arrancaram as cercas e tomaram conta do pedaço de terra do japonês. Não era uma propriedade pequena, né? Mas a família dele vivia com ele ali. Eu o chamei na prefeitura, eu era prefeito. Né? Falei, olha, vocês voltem lá, refaçam as cercas, devolvam a propriedade, né, para o japonês, senão vocês nunca mais vão contar comigo. Vocês fizeram uma injustiça, uma barbaridade. E eles voltaram, refizeram as cercas e entregaram para os japoneses a propriedade. Então, defender o trabalhador, aqui tem terra para tudo, para o grande, para o pequeno, né? Basta ter políticas públicas corretas para fazer com que isso seja justo. Tá? Não fique só para um, só para o latifúndio, como era aqui. O latifúndio tinha tudo, né? E o pequeno trabalhador não tinha nada. Nós mudamos isso, invertemos. Mudou a história de Mato Grosso nesse período. Zé, agora vamos mudar de assunto. Vamos falar sobre educação. Na sua gestão, o senhor implantou em Mato Grosso a gestão democrática nas escolas, onde a comunidade escolar, pais, servidores, alunos a partir de uma certa idade, passaram a decidir pelo voto a diretoria da escola. Agora, recentemente, o Supremo Tribunal Federal anulou tudo isso. Os governadores e prefeitos de Mato Grosso agora escolhem quem quiser e nomeiam para a diretoria das escolas. São quase 700 escolas de Mato Grosso. Esses diretores estão agora nomeados e vinculados politicamente ao governador. No seu período, foi difícil enfrentar essa barreira? Isso é um absurdo o que fizeram agora. É o seguinte, Wilson, a educação sempre para mim foi a coisa mais importante que se pode fazer. E via os diretores de escola, merendeiras, as escolas eram loteadas aqui para os deputados. Essa escola é para desse deputado. E os funcionários eram subordinados a ele e tinham medo, pavor dele, porque perdia o cargo. Né? Tinha que trabalhar para ele, votar para ele, né? Senão era demitida. Eu achava que na educação, aquilo é um assinte na educação. A educação devia ser o exemplo. Então eu era revoltado com aquilo. Quando assumi o governo, tá, a primeira coisa que eu fiz foi estabelecer a eleição democrática nas escolas. A comunidade escolar escolhia a diretora, né, o diretor, por eleição direta, né, e eles, então, a diretora, o diretor, viabilizava o resto dentro da escola. Além disso, Wilson, um fato chocante que eu quero colocar aqui, metade da população de Mato Grosso não tinha escola, estava fora da sala de aula. Eu dobrei o número de salas de aula em Mato Grosso no meu governo, dobrei. Né? Escola secundária, só para você ter um exemplo, aqui em Várzea Grande, ao lado de Cuiabá, não tinha uma escola secundária, nenhuma. Os que podiam pagar um ônibus para o filho, vinham estudar aqui em Cuiabá, na escola secundária. Os que não podiam ficavam sem estudar. Eu fiz 10 escolas secundárias em Várzea Grande, no governo, 10 escolas, e fiz uma escola agrícola na Passagem da Conceição. Tá? Então, outra questão que foi fundamental na educação, para melhorar a educação, a qualidade. O professor era muito mal remunerado e não recebia. Eu estabeleci o maior salário que o trabalhador da educação recebeu até hoje em Mato Grosso. Ninguém fez o que eu fiz. Hoje o Mato Grosso pode muito mais e não faz. Eu pagava 10 salários mínimos de piso. Que daria hoje mais de 15 mil reais. 15 mil reais. Era que eu não sei quanto ganha um professor hoje. Mais ou menos 40% disso. 40% disso, exatamente. 6, 7 mil reais. Porque eu sempre entendi que o professor deve ser muito bem remunerado. Hoje tem coisa absurda. Se não me engano, 75%, 80% dos professores são interinos. São interinos. São estáveis. Né?
Que tranquilidade tem esse cara para produzir, para trabalhar? Se nem estabilidade ele consegue. Tinha que fazer concurso e colocar, efetivar todo esse pessoal. É um contrassenso, é um absurdo, eu acho. Um outro avanço que o senhor iniciou em Mato Grosso foi na área do saneamento. Eu me lembro que o senhor iniciou um programa de coleta de esgoto e tratamento com a ET Dom Aquino. Isso foi uma quebra de paradigma. O senhor trouxe, parece que até alguém de fora de Mato Grosso para comandar a Sanemate. Bom, logo que assumi o governo, eu sabia que saneamento é uma coisa séria e grave. Aqui tinha uma companhia de saneamento, mas que não funcionava. Eu fui a Brasília, na direção da Caixa Econômica Federal, e disse para eles, eu estou assumindo o governo, saneamento é uma coisa grave, séria no meu estado, eu queria que vocês me indicassem um engenheiro sanitarista para eu levar para ser o presidente da Sanemate, a minha companhia de saneamento. Eles indicaram Luiz Márcio Bezerra, um cearense, não é meu parente, tem Bezerra, mas não é meu parente. Tá? E eu trouxe esse rapaz para cá. A primeira visita que ele me fez, ele chegou com um vidro cheio de lama, colocou em cima da mesa. Né? E falou para mim, o senhor sabe o que é isso aí? Eu sei, é lama. Mas por que da lama? O cuiabano bebe essa lama. Só 1/3 do cuiabano tem direito à lama. 2/3 não tem nem a lama. No Cuiabá não tinha água tratada, como o resto do estado não tinha. Nenhum município tinha água tratada. Né? E eu coloquei água tratada em 100% dos municípios, e alguns povoados grandes. Então, Cuiabá, nós viabilizamos aquela estação que não funcionava, jogava lama para o povo. Fizemos mais 2 no Parque Cuiabá e outra aqui nesse outro córrego aqui. Não estou lembrando o nome aqui, do outro córrego aqui. Barbado, Gumitá, Prainha? Não, onde tem estação de tratamento grande aqui do lado do CPA aqui. Ah, você está falando de ET, né? No É. CPA 3? Bom, fiz 2 estações, mais essa daqui, né? Deixei Cuiabá com 100% de água tratada e a primeira estação de tratamento de esgoto de Mato Grosso, a maior que tem até hoje, no bairro Dom Aquino, com 25 bairros já conectados. Né? Só que não deram nenhum prosseguimento nisso. Eu saí, mudou o governo e saneamento não era mais prioridade, as coisas importantes não eram prioridade. Mas nós fizemos uma revolução no saneamento do Mato Grosso. Tá? Nós colocamos água em todo canto. Alguns povoados que não eram nem município, como lá no São Lourenço de Fátima. Tá? Coloquei lá em vários lugares. São José do Povo, que não era município, não era nada. Furaram em São José do Povo 10 poços e não tinha água. Era só para ganhar dinheiro. O meu engenheiro lá foi com o diretor de São José do Povo, furou um poço. Um poço, deu artesiano, né? Tem água sobrando até hoje em São José do Povo, para toda a população. Né? É serviço bem feito. O outro lá é picaretagem para ganhar dinheiro. Então furava e não dava água, furava e não dava água, furaram 10 vezes. Nós, com uma vez, nós achamos a água. Então, esse trabalho aí foi um trabalho profundamente importante para a questão da saúde pública, do conforto da população, que era subestimado pelas administrações passadas. Ninguém tratou disso. Né? Eu fiz um dia, num evento, eu falei isso, o ex-governador ficou chateado, aborrecido. Não, mas eu fiz uma adutora lá em Três Lagoas. Ah, adutora em Três Lagoas. Aqui em Cuiabá sem água, o resto sem água tratada. Então, esse foi um trabalho espetacular que nós fizemos, com o auxílio da Caixa Econômica, com a minha credibilidade lá e com o auxílio do Luiz Márcio Bezerra, que mora em Brasília, está vivo ainda, né? Que é um cara que até uma hora deve ser homenageado aqui em Mato Grosso, pelo trabalho que ele fez aqui no estado durante o meu governo. Governador, nós vamos para o próximo intervalo comercial, mas já quero deixar o senhor pensando aí nos avanços na área da saúde. Sim. O senhor foi o primeiro governador a construir hospitais regionais em Mato Grosso e
quero falar também da segurança, porque no seu governo houve um episódio em que a polícia matou um pedreiro, um trabalhador aqui no bairro Santa Isabel. Aguinaldo, e eu quero tratar desse assunto com o senhor. É rapidinho, aguardo você aqui. Quer viver dias inesquecíveis cercado pela natureza? Então vem para a Pousada Casa da Serra. Aqui você encontra conforto, lazer e um cenário perfeito para relaxar. Churrasqueira, piscina, campo de futebol, quartos aconchegantes em um cenário ideal para você curtir momentos especiais, criando novas e inesquecíveis memórias. Faça já a sua reserva e vem se divertir entre amigos na Pousada Casa da Serra. Hospede-se em Cuiabá, no Brisas Hotel Style. Apartamentos aconchegantes de 35 metros quadrados, com todo o conforto e estilo que você merece. Uma experiência única. Cada andar celebra a rica cultura e biodiversidade de Mato Grosso. Comece o seu dia com um delicioso café com arte. Brisas Hotel Style, onde a beleza e a modernidade se unem. Saiba mais e reserve já. Localizado em uma das regiões mais encantadoras do Brasil, em Chapada dos Guimarães, o Brisas da Chapada oferece o equilíbrio perfeito entre tranquilidade, segurança e contato com a natureza. Com infraestrutura completa, o Brisas da Chapada foi planejado para proporcionar qualidade de vida a quem busca mais do que apenas um lugar para morar. Busca um verdadeiro refúgio. Condomínio Brisas da Chapada. Viva todos os dias como se estivesse de férias. Agende uma visita e venha conhecer o lugar onde os seus melhores momentos vão acontecer. Amazônia Petróleo, compromisso com você. Levar água e saneamento para tanta gente é um desafio. É tarefa para quem sai de casa quando dia é noite. Para quem faça chuva ou faça sol, tá lá fazendo. Para quem sabe que por trás de cada obra existe uma torneira abrindo e a poluição dos rios sumindo. O desafio é grande, mas nossa dedicação é maior, porque nosso tratamento é feito de gente. Águas Cuiabá. Né? O jogo foi em Cuiabá, né? Foi. Você está assistindo na entrevista da semana um bate-papo aqui com o governador de Mato Grosso, de 1987 a 1990, Bezerra, que quebrou vários paradigmas e fez mini-revoluções em várias áreas. E como ele disse no primeiro bloco, ele é um discípulo, né, do trabalhismo brasileiro, da luta de Leonel de Moura Brizola, da luta de Alberto Pasqualini, João Goulart, Darcy Ribeiro e principalmente Getúlio Vargas. Nós vamos falar agora sobre saúde na gestão do governador Bezerra. Governador, Mato Grosso continua sofrendo. A ambulância terapia é a marca principal da saúde em Mato Grosso. Exato. E o senhor, durante sua gestão, iniciou um processo de descentralização. Como foi esse trabalho de construção de hospitais regionais de Mato Grosso? Olha, nós tínhamos no programa de governo, nós fizemos um programa de governo para Mato Grosso, que foi amplamente discutido em todas as áreas. E no nosso programa de governo constava a descentralização da saúde em Mato Grosso, através dos hospitais regionais, tá? Porque tudo convergia para Cuiabá, como ainda em grande parte converge. Tá? Então, o ministro da Previdência Social, na época, era um grande amigo, é até hoje meu amigo, o Jader Barbalho, do Pará, e ele era o ministro. Eu fui a ele e expus a nossa dificuldade aqui. O Bezerra faz os projetos e traz
que eu vou te arrumar o dinheiro. Tá? E assim foi feito. Aí nós estabelecemos um hospital em Colíder, que deixei pronto, um hospital em Rondonópolis, um hospital em Cáceres. Tá? E em Alta Floresta também um hospital. Então, começamos a descentralizar a saúde e hoje o Estado está fazendo umas 4 hospitais regionais no interior. Eu acho que isso é uma boa medida. Tá? É absurdo o que está acontecendo em Mato Grosso. O cidadão vem na ambulância e vem aqui, ainda fica na fila aqui. Porque Cuiabá não dá conta de atender toda a demanda que vem para cá. Demanda de todo o Estado. É comum. A gente vê aí, agora mesmo, há pouco, tem o pai de um amigo meu, o pai dele está lá sem ter onde ir, parece que teve um AVC, né? E na fila esperando para tratamento. Então, essa questão da saúde é questão de suma importância. Né? A descentralização da comunidade, o povo já vive mal, ganha mal, né? Por esse interior afora. Ele tem que ter um mínimo de direito à educação e saúde. O Estado tem que garantir essas duas coisas, pelo menos isso, e bons salários. Né? Então, isso foi um avanço significativo em Mato Grosso, essa questão da saúde, que nós viabilizamos. Durante a sua gestão, a área da segurança pública, ela teve, no coronel Altair Magalhães e também coronel Dival, 2 exemplares comandantes. Mas tem um episódio que marcou muito e chamou a atenção da imprensa nacional. Foi o assassinato do pedreiro Aguinaldo, aqui em Cuiabá. Como é que o senhor enfrentou aquela situação, governador? Olha, mataram o Aguinaldo dentro de uma delegacia. E os médicos atestaram que era úlcera suporada. E a imprensa denunciou que era tortura. Eu passei uma noite sem dormir, Wilson, por causa disso. Onde a residência onde eu morava tinha uma varanda. E eu fiquei andando na varanda, falei, meu Deus, não vai acontecer isso no meu governo. Eu não vou permitir isso. Eu tenho que dar um basta nisso, tenho que achar uma solução. A imprensa dizendo que era tortura e os médicos assinando e dizendo que era úlcera suporada. E de madrugada tive um estalo de Vieira. Liguei para o governador de São Paulo, Horácio Quercia, que era meu amigo e meu companheiro. Liguei para o Quercia, o ajudante de ordem atendeu o telefone, o governador está dormindo, é de madrugada. Falei, mas você acorda o governador aí, fala que é urgente, o governador de Mato Grosso, e eu preciso falar urgente com ele, senão não consigo dormir. O Quercia veio no telefone. Falei, contei para ele o que aconteceu aqui em Mato Grosso. Falei, Quercia, eu quero que você me mande aí, amanhã para cá, 2 melhores legistas que você tiver aí em São Paulo. E ele mandou. No dia seguinte vieram os 2 legistas, exumaram o Aguinaldo, constataram que ele foi torturado, que não tinha nada de úlcera suporada, e os médicos e os policiais foram todos para a cadeia. A partir daí, todo mundo passou a respeitar. Não faça porque ele vai descobrir. Não faça porque não vai ficar impune. Que é o que tem que fazer hoje sempre. O senhor exonerou também centenas de policiais? Não, eu exonerei 500, de uma tacada. Mandei 500 embora. E esses comandantes, o Magalhães aí, que é uma grande figura que eu admiro, ele era da velha guarda, da polícia, tudo, mas ele assumiu as mudanças que eu queria. Assumiu todas. Nós estabelecemos conselho de segurança em todo o município e que qualquer irregularidade da segurança no município, o presidente do conselho, os membros do conselho, tinha um telefone direto do meu gabinete e eu atendia, na minha mesa, um telefone para o conselho de segurança. Deu uma demanda onde, em qualquer lugar, Ponta da Serra, eu mandava reforço, mandava o que fosse necessário, mas apoiando moralmente e os conselhos de segurança. E aí que nasceu também a Polícia Comunitária? A Polícia Comunitária nasceu daí também. Nasceu junto com o Magalhães. Então, eu sou agradecido muito a ele, porque ele foi um cara que assumiu as mudanças, conversava muito com ele, assumiu todas as mudanças que eu pretendia fazer na segurança pública, que foi um achado para Mato Grosso. Mudou totalmente a figura de um Estado que era Estado da violência, do crime,
via na imprensa nacional com manchete, com uma toalha azul, como o caso lá de Jauru, Mirassolzinho, né? Escândalos mais escândalos. A polícia matou em Mirassolzinho 17 trabalhadores na rua. Na rua. É um absurdo. Então, mudou essa figura, mudou o conceito, mudou. E a partir do Aguinaldo, todo mundo passou a respeitar. Não vá porque ele pega. Né? Não vá porque ele pega. E pegava mesmo. Né? Governador, Mato Grosso hoje recebe ferrovias em várias regiões. A ferrovia Vicente Vuolo ruma de Rondonópolis para Cuiabá e para Lucas do Rio Verde. A ferrovia de integração Centro-Oeste vem da Norte-Sul de Goiás para Água Boa, mas o senhor, quando senador da República, foi relator do orçamento da União e o senhor recebeu o pleito da grande obra, né, da ponte rodoferroviária sobre o Rio Paraná. Como foi o seu comportamento diante dessa obra? Olha, antes disso, quando fui governador, eu fui em São Paulo. Quércia era governador de São Paulo. Essa ponte era de suma importância para a Estrada de Ferro chegar aqui. E o governo federal estava falido, totalmente falido. E eu fui ao Quércia para ver se o governo de São Paulo construía a ponte. O Quércia topou, mas, coitado, ele não conseguiu. Acho que as dificuldades também lá de São Paulo. Né? Depois eu vim ser senador da República. E essa ponte era tida lá no Congresso como uma obra maldita, a obra da corrupção, da bandalheira. Né? Tinha os empresários de São Paulo que comandavam isso. E se você falasse nessa ponte no Congresso, você era repudiado na mesma hora. Tá? Bom, e fui designado relator do orçamento. Depois fui designado, eu liguei para o governador de Mato Grosso, Dante de Oliveira. Eu falei, Dante, eu vou fazer 3 coisas importantes para ir. A 163, eu vou passar recurso para você terminar a 63. Vou passar o recurso para você duplicar a Serra de São Vicente, né? E vou viabilizar a questão da ponte rodoferroviária no Rio Paraná, para a ferrovia chegar aqui. Tá? E como de fato fiz. Como essa ponte era uma coisa difícil de passar no Congresso, muito difícil, o que eu fiz? Eu descentralizei o orçamento. O orçamento não era descentralizado até então. Eu peguei os subrelatores e coloquei o que eles precisavam, tudo descentralizado. E só dizia para eles, olha, no final eu vou precisar de você. No final eu quero a sua ajuda. No final eu vou precisar de você. Essa obra era uma obra de uns R$500 milhão. Tá? Bom, quando chegou na última hora na comissão, eu coloquei na pauta e consegui a aprovação na comissão. Aí fomos para o plenário. Falei, no plenário vai ser difícil. A pauleira vai ser muito grande. E levei para o plenário 300 milhões para atender alguma demanda no plenário. E não foi outra coisa. Quando entrou no plenário, pronto, foi pauleira. Naquela época tinha uma crise de dengue. No Rio de Janeiro estava morrendo gente com dengue. Né? E eu, tem dinheiro para essa ponte, mas não tem dinheiro para dengue, não tem. É pauleira. Bom, eu peguei e coloquei os 300 milhões para dengue. Tapou a boca de todo mundo. E a ponte foi aprovada. Tá? Graças a isso, a Estrada de Ferro está aqui hoje, senão não estaria, talvez. Porque o governo federal estava quebrado, não tinha condições de fazer. Tá? Esse recurso saiu do fundo do baú que eu consegui tirar, para colocar na ponte. Tá? Inauguramos a ponte. E a parte da divisa de Mato Grosso com Alto Araguaia, também eu viabilizei todo o recurso pela Sudam. O Jader Barbalho, meu amigo, controlava a Sudam. Tá? Conversei com ele, já nós precisamos arrumar. E arrumamos uma parte do recurso que ela chegou até Alto Araguaia, onde parou. Tá? Depois ela veio para Rondonópolis, e graças a Deus está indo mais para o norte aí, para todo lugar, e é uma coisa que devia ser viabilizada no Brasil há muitos anos, a questão das ferrovias. Sim. Hidrovia e ferrovia, tá? Num país do tamanho nosso. É fundamental. E nós temos belas hidrovias, belas, de vários rios, navegáveis, mas não há viabilizada. Mas pelo menos as ferrovias
já vai melhorar a situação Tá avançando bastante. bem. Nós vamos para o nosso último intervalo comercial. Na volta, vamos falar de política, né? O MDB de Carlos Bezerra tem aí Janaína Riva despontando nas pesquisas, tanto para senadora como para governadora. Como o governador Bezerra vê o bolsonarismo em Mato Grosso em nível nacional, se ele concorda com a prisão domiciliar de Jair Messias Bolsonaro. Eu aguardo você aqui. Quer viver dias inesquecíveis cercado pela natureza? Então vem para a Pousada Casa da Serra. Aqui você encontra conforto, lazer e um cenário perfeito para relaxar. Churrasqueira, piscina, campo de futebol, quartos aconchegantes em um cenário ideal para você curtir momentos especiais, criando novas e inesquecíveis memórias. Faça já a sua reserva e vem se divertir entre amigos na Pousada Casa da Serra. Hospede-se em Cuiabá, no Brisas Hotel Style. Apartamentos aconchegantes de 35 metros quadrados, com todo o conforto e estilo que você merece. Uma experiência única. Cada andar celebra a rica cultura e biodiversidade de Mato Grosso. Comece o seu dia com um delicioso café com arte. Brisas Hotel Style, onde a beleza e a modernidade se unem. Saiba mais e reserve já. Localizado em uma das regiões mais encantadoras do Brasil, em Chapada dos Guimarães, o Brisas da Chapada oferece o equilíbrio perfeito entre tranquilidade, segurança e contato com a natureza. Com infraestrutura completa, o Brisas da Chapada foi planejado para proporcionar qualidade de vida a quem busca mais do que apenas um lugar para morar. Busca um verdadeiro refúgio. Condomínio Brisas da Chapada. Viva todos os dias como se estivesse de férias. Agende uma visita e venha conhecer o lugar onde os seus melhores momentos vão acontecer. Amazônia Petróleo, compromisso com você. Levar água e saneamento para tanta gente é um desafio. É tarefa para quem sai de casa quando dia é noite. Para quem faça chuva ou faça sol, tá lá fazendo. Para quem sabe que por trás de cada obra existe uma torneira abrindo e a poluição dos rios sumindo. O desafio é grande, mas nossa dedicação é maior, porque nosso tratamento é feito de gente. Águas Cuiabá. Muito obrigado pela sua audiência. Na entrevista da semana, estamos recebendo o governador de Mato Grosso, de 1987 a 90, Carlos Bezerra. Já falamos sobre educação, sobre reforma agrária, saúde, ferrovia. Agora vamos falar de política, né? Bezerra, durante 60 anos, militou ativamente na política mato-grossense e também nacional. Bezerra, hoje o cenário político está polemizado, esquerda, direita, é um cenário de agressões mútuas permanente, debates sobre temas nacionais estão excluídos, fala-se um contra o outro diuturnamente. Como é que o senhor analisa esse empobrecimento da qualidade da política no país? O De Gaulle, presidente da França, disse uma vez que o Brasil não é um país sério. De Gaulle. E, de fato, a coisa só depravou de um tempo para cá. Da época que eu comecei a fazer política, eu aprendi a fazer política com a política estudantil.
lendo, participando de congresso, debatendo. Eu era estudante. E isso o estudante não tem mais hoje, nem quer saber disso. Né? Então, fecharam, a ditadura fechou as fábricas de líderes nossas. A ditadura fechou os sindicatos, fechou as organizações estudantis. E daí para cá, derrubamos a ditadura, mas isso não foi restabelecido. Então nós temos aí um bando de eunucos, deputados, senadores, totalmente despreparados. É triste ver essa situação. Na época que nós fundamos o MDB, eu sou fundador, o MDB também tinha 2 grupos, do autêntico e do moderado. Eu fazia parte do grupo autêntico, que era o pessoal mais à esquerda e o pessoal mais à direita. Mas nós convivíamos civilizadamente. O grupo, de vez em quando, tinha um arranca-rabo, mas nós vivíamos muito bem e democraticamente, e discutíamos democraticamente. Por isso até nós conseguimos manter a unidade do partido, mesmo com aquela polarização que existia entre autênticos e moderados. Isso foi definhando, acabando, e hoje nós estamos nessa realidade que está aí. Não se fala no principal, que interessa ao país, fala só em xingatório, esquerda, direita, né? E do bem comum. Né? Trazendo agora, Bezerra, aqui para o nosso cenário mato-grossense, o MDB tem uma baita candidatura aí, que é a candidatura da deputada estadual, no seu 3º mandato, Janaína Riva, que desponta já como favorita, né, a uma das cadeiras ao Senado Federal e também lidera, em alguns cenários, pesquisas para governadora do estado de Mato Grosso. Disparado isso. Quem trouxe ela para o MDB fui eu, contra a vontade do pai dela. O pai dela dizia que ela ia ser patrolada dentro do MDB, que os deputados então do MDB iam patrolá-las. Né? Ao contrário, eu já convivia um pouco com ela, e que ela era uma menina inteligente, né? Competente, e trouxe ela para o MDB. Insisti, ela peitou o pai e veio para o MDB. De lá para cá, ela só cresceu. Só cresceu. Um belo dia eu falei para o pai dela, olha, você viu, você não conhece sua filha. Em vez dela ser patrolada, ela patrolou todo mundo. Ela é rainha agora do Arraial, é dona do pedaço. E realmente, ela é uma figura extraordinária, competente, né? E faz uma mídia social que ninguém faz aqui em Mato Grosso, né? E é uma liderança nova que vai levar o partido para frente, o MDB para frente, porque eu estou entregando a presidência do partido agora, no dia 21 de agosto, agora nós temos a convenção estadual. Ela será a nova presidente do partido? Provavelmente sim, é a primeira mulher a presidir o MDB. A primeira mulher a ser presidente do partido. Qual a idade dela, Bezerra? Ela deve ter 35 anos, 36 anos. É nova. É de 89. Né? E hoje, qualquer pesquisa que você fizer em qualquer lugar do estado, ela está disparada na frente. A Janaína, que poderá chegar ao governo de Mato Grosso, ela leva o compromisso de Bezerra com a reforma agrária, com os vulneráveis, com os mais pobres, ou será uma governadora ligada à elite agrária mato-grossense? Não. Eu tenho acompanhado ela permanentemente. Ainda agora, quinta-feira, vem um amigo meu, que é um dos melhores marqueteiros do Brasil, Paulinelli, para fazer uma reunião com ela, e eu vou acompanhar, sugestão minha. E ela vai ser um governo diferente. Um governo que vai respeitar o funcionário público, que vai respeitar o trabalhador, né? Que vai fazer o que precisa fazer aqui em Mato Grosso, não é feito. Tem tanta coisa, inclusive na educação, Wilson. A educação aqui, eu vi uma propaganda dizendo que o Estado está de 20º para 8º lugar, né? Mas você precisa fazer uma avaliação aí de escola. As escolas públicas estão lá embaixo. Qualquer avaliação que você fizer, né? Precisa melhorar a escola pública, muito, né? Para chegar onde nós queremos. Precisa melhorar o salário dos professores. Governador Bezerra, e o pai da Janaína, José Geraldo Riva? Não, ele... Atrapalha ou ajuda a candidatura da filha? Não, ele tem que ficar no canto dele.
mas acredito que não atrapalha. Ela é tão forte que não atrapalha. E ela desligou do pai? Não, não desligou, que é o pai dela, né? Mas ela peita o pai. Mas politicamente? Não, politicamente não. Ela peita o pai. Se for preciso, como no caso da vinda dela para o MDB, ela peitou o pai. O pai não queria de jeito nenhum. Achava que era inexperiente, que ia ser patrolada, né? E foi exatamente o inverso. Ela tem luz própria, não é nenhuma boba, sabe o que faz, né? E, felizmente, uma liderança nova que está aparecendo em Mato Grosso, que nesse momento de pobreza política é muito importante, é muito boa. E ela hoje está muito politizada, muito. E a federação MDB republicano? Está caminhando. Está consolidado? Vai sair, está caminhando, sair? deve sair. Está em andamento. Então nós devemos ter essa mudança para a eleição do ano que vem. Bezerra, você que já viu quase de tudo na política nesse país, viveu o pós-Getúlio, enfrentou o regime militar, foi deputado estadual em 74. Preso político também. Preso político, não pôde sequer velar o corpo da sua filha quando preso aqui no 16BC. Você que viveu a redemocratização do país com o movimento das diretas já, foi eleito prefeito de Rondonópolis em 82, governador do estado em 86, senador da República. Como você analisa esse fenômeno chamado bolsonarismo? Olha, essa questão da extrema-direita, ela existe no mundo sempre. Nunca deixou de existir, como aqui no Brasil. Né? E com o desgaste da estrutura política nossa, né? E fizeram um plano muito bem feito, prenderam o Lula, meteram ele na cadeia para não ser candidato. Né? Propiciou isso aí, o surgimento do Bolsonaro, né? Que é um cara que sabe muito bem usar a mídia social, mas que preparo político a desejar, muito a desejar. Né? E naquela linha do nazismo, né? Nazifascismo, né? Essa linha está na Europa, está aqui, está no mundo. Né? Mas, graças a Deus, na Europa ela não tem tanta força assim. Né? Está sendo contida, como aqui na América Latina também está sendo contida. Então, esse é um fenômeno natural que tem no mundo todo e que aqui soergueu mais com essa vitória do Bolsonaro para a presidência da República. Tá? Ele se fortificou mais. Tá? E virou mito, eles chamam de mito, né? Mito. Tá? Eu acho que um Getúlio Vargas seria um mito, realmente. Juscelino seria um mito, realmente. Então, infelizmente, essa é a realidade nossa aí, que nós estamos convivendo com ela. E a prisão domiciliar do ex-presidente Bolsonaro, o senhor acha que acrescenta, arregimenta mais ainda o bolsonarismo? Olha, se arregimenta ou não o bolsonarismo, eu não sei, Wilson, mas o judiciário agiu corretamente. O pessoal é tão atrevido que eles não respeitam as instituições, não respeitam ninguém. O cara está num processo para ser julgado agora em setembro. Né? E ele está cutucando o tribunal toda hora, o filho dele, ele, né? Articulando punição para o Brasil. Esse negócio essa punição para o Brasil é um absurdo que eles arrumaram lá nos Estados Unidos. 50% para a exportação brasileira. Está quebrando, vai quebrar meio mundo aqui no Brasil. Articulado por eles. Tá? E eu acho que, então, essa prisão, o tribunal não tinha que fazer outra coisa senão ficar desmoralizado. O senhor acha que o deputado Eduardo Bolsonaro vai acabar na história como o Cabo Anselmo? Vai. Mas está caminhando para isso. Né? Então, Wilson, eu espero que também essa onda vai passar, vai diminuir. O Brasil sempre teve uma direita forte, né? Mas sem esse radicalismo. Né? Uma convivência educada, saudável entre os partidos. Né? Mas agora não. Virou guerra aqui. Governador Bezerra, o senhor, quando governou Mato Grosso, a arrecadação do Estado não chegava a R$500 bilhão. Não. Mato Grosso esse ano deve arrecadar 50 bilhões de reais.
100 vezes mais do que o senhor arrecadava. Qual o futuro de Mato Grosso? Wilson, eu acho que aqui o que tem que fazer em Mato Grosso é um desenvolvimento mais justo, mais correto. Usar esse dinheiro de forma, não um governo obreirista só, que só pensa em obra. Eu acho que esse dinheiro tem que ser investido mais no social. E tem muita coisa no social para fazer, para melhorar a qualidade de vida da população mato-grossense. A começar pela educação, que eu falei aqui para você. Começar pelo salário do professor. Naquela época eu pagava o dobro do que se paga hoje para um professor. E o Estado podia muito menos. Né? E tem várias áreas aí nessa questão social para ser feita, para ser investida. Não que a infraestrutura não seja importante, é importante. Mas o social é mais importante que a infraestrutura. O senhor, quando governador, criou o PRODEI, Programa de Desenvolvimento Industrial de Mato Grosso. Exatamente. Com a política de incentivos fiscais vigorosa. A partir de 2032, a política de incentivos fiscais vai desaparecer do Brasil. Como é que o senhor vê isso, especialmente para Mato Grosso, o fim da guerra fiscal? Eu acho que para Mato Grosso isso é extremamente necessário. As primeiras indústrias de Mato Grosso vieram nesse período, que estão lá em Rondonópolis, aqui em Cuiabá, né? Graças a incentivo. Está em Nobres, o cimento lá, grande indústria de cimento. Votorantim. Vieram nessa época por conta dos incentivos. Então, para nós, fica difícil, sem esses incentivos, trocar o nosso desenvolvimento. Eu acho que equivocado, essa decisão é equivocada, e que nós precisamos disso para continuar desenvolvendo o Estado. Eu quero agradecer, primeiro a você, que Wilson, só honra do presidente. Eu vou deixar para os senhores 2 minutos para as suas considerações. Não, só te lembrar, eu fui, durante todo o tempo que eu estive no Congresso, eu fui o deputado que mais apresentou projetos. Fui campeão todo ano de projetos. Inclusive a lei que beneficia as empregadas domésticas. E o campeão de projetos aprovados. E tem um deles que eu me orgulho muito, que é das empregadas domésticas, a PEC das domésticas, que o Lula não conseguiu aprovar, engavetou o processo. No dia que ele engavetou, eu apresentei a emenda. E eu consegui aprovar, coisa que ele não conseguiu, que beneficiou 8 milhões de trabalhadoras no Brasil inteiro. Foi a libertação, o fim da escravidão no Brasil, foi a pá de cal na escravidão. Porque essa questão das domésticas ainda era reminiscência da escravidão no Brasil. Então eu tenho muito orgulho por isso, quer dizer, não só aqui no Estado, como prefeito, como governador, mas lá em Brasília, como senador, como deputado, eu fiz muita coisa importante para o país inteiro. E quero agradecer aqui, Wilson, essa oportunidade que você me deu de conversar com a população de Mato Grosso, tá? E colocar aqui, aliás, me cobro muito para escrever um livro da nossa história, que é rica, muito rica. Tem tanta coisa bonita que nós fizemos, histórica. Bezerra deixa a presidência do MDB, volta a ser candidato? Não, candidato não. Eu vou ajudar a dar palpite no partido. O senhor prometeu que agora ia bater perna com a Teté. Vou vadiar. Vadiar com a Teté. Vadiar. Mas nós já está vadiando, Bezerra? Nós já estamos vadiando. Nós alugamos um apartamento no Rio. E de vez em quando nós saímos daqui, vamos para o Rio, fomos para a Europa agora. Estamos convivendo com os parentes e os amigos. Coisa que não fez durante a vida. Não, agora mesmo minha neta me levou para a Bahia. Ela vai casar, quer casar na Bahia, em Trancoso. E insistiu, vem aqui, porque se eu ver onde eu vou casar, etc. Eu fiquei lá uma semana com ela. Só vadiando. Trancoso, com ela e as 2 netas, a filha, o noivo. Né? Tudo bem. Isso não tem preço, Wilson. Isso não tem preço. Essa foi a entrevista com o governador de Mato Grosso, de 1987 a 90, Carlos Gomes Bezerra. Obrigado. Obrigado, governo. Não tem nada.